Bem, alunos, vamos então realizar um aprimoramento de nossa aprendizagem. Dessa vez, nós estaremos aprimorando alguns temas que serão trabalhados nessa nossa última síntese. O primeiro tema que iremos aprimorar chama-se compostos iônicos e covalentes. Bem, para que o aluno entenda o tema compostos iônicos e covalentes, é fundamental que primeiro ele conheça os elementos representativos, como a coluna A, a coluna 2A, 3A, 4A, a coluna 5A, 6A, 7A e a coluna 8A. É bom lembrar que em linguagem moderna, esse é o grupo 1, grupo 2, grupo 13, 14, 15, grupo 16, grupo 17 e grupo 18, ok? Dentro desses grupos, nós temos elementos de caráter ametálico, mas também temos elementos de caráter metálico. Vocês conhecem também os gases nobres, né? Eles em estado natural, eles não fazem ligações químicas, né? Nós temos então ametais, nós temos metais, nós temos aqui ainda o fato de que metais são elementos eletropositivos, que perdem elétrons. Os ametais são eletronegativos, eles ganham elétrons. Então os ametais têm tendência de formar ânions, e os metais têm tendência de formar cátions. Nós temos ainda o hidrogênio, que não é metal nem é ametal, mas tem um comportamento similar ao comportamento dos ametais. O conhecimento dos elementos metálicos e ametálicos será fundamental para que você possa classificar as substâncias químicas como iônicas ou covalentes. Por exemplo, se nós temos uma substância química formada por metal mais ametal, ou metal mais hidrogênio, será uma substância iônica. E se nós tivermos uma substância formada por ametal mais um outro ametal, ou ametal mais hidrogênio, será uma substância de caráter covalente, conforme veremos nos exemplos a seguir. Então, vejamos alguns exemplos. Vamos iniciar com o principal componente do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o NaCl, tá certo? Você tem aqui que o Na ele é metal, você sabe que o Cl é um ametal, é um halogênio, e a substância formada por metal combinado por ametal é uma substância de caráter iônico, ok? Bem, agora vamos falar do açúcar comum, ou açúcar de mesa, que é a substância química sacarose. Você percebe que na sacarose nós temos o carbono ametal, o oxigênio ametal e o hidrogênio. Ora, a substância formada por combinação de ametal com ametal é uma substância covalente ou substância molecular. Em sua grande maioria, as substâncias covalentes também são o quê? Substâncias moleculares. Nós veremos ainda alguns outros exemplos, tá certo? Então aqui nós temos algumas substâncias que apenas para aprimorar a sua compreensão, nós iremos classificá-las como covalentes ou iônicas. Então, aqui você tem os principais elementos químicos, no caso os representativos, e a indicação dos ametais e dos metais. Então vejamos o CO2. O C é ametal e o O é ametal. Então aqui nós temos substância covalente. NaI, o sódio é metal e o iodo está aqui, é um ametal, então é uma substância iônica. S8 é a combinação de átomos de enxofre com enxofre, com enxofre, com enxofre. Então é uma combinação entre vários ametais. Então aqui é uma substância covalente. Lembrando que a substância covalente é formada por elementos eletronegativos. Se todos são eletronegativos, existe uma baixa diferença de eletronegatividade entre eles. Já o composto iônico é formado por elementos eletronegativos e outros eletropositivos. Ou seja, o composto iônico, numa linguagem mais aprofundada, é a combinação de elementos químicos com grande diferença de eletronegatividade. Agora, em linguagem mais simplificada, nós podemos dizer que, por exemplo, o K é metal, o iodo é um ametal. Então, metal mais ametal, composto iônico. No caso da água, em linguagem simplificada,
nós temos o hidrogênio, que é um ametal, o oxigênio é outro ametal. Lembrando, o hidrogênio se comporta como um ametal, na maioria dos casos, certo? Então, hidrogênio com oxigênio, substância covalente. Bem, agora o vídeo vai dar uma pausa para que você realize alguns exercícios. Vamos lá? Bem, agora temos um segundo tema para realizarmos um aprimoramento da sua aprendizagem. Esse próximo tema chama-se ácidos, as nomenclaturas e as contextualizações dos ácidos. Então, vamos começar falando sobre ácidos e suas nomenclaturas. Para que você entenda a nomenclatura dos ácidos, é fundamental entender que nós temos hidrácidos e temos oxiácidos. Você lembra das aulas em sala que os hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio, enquanto os oxiácidos são esses ácidos que têm oxigênio na sua estrutura. Hidrácidos e oxiácidos, é fundamental perceber a diferenciação. Então vamos às nomenclaturas dos hidrácidos. A nomenclatura dos hidrácidos ela é bem simples. Ácido, um complemento hídrico. No caso, esse complemento depende do ânion. Por exemplo, HCl será ácido clorídrico, HBr, bromo, bromídrico, HI e iodo, ácido iodídrico, ok? E nós temos ainda aqui o HF, que seria o ácido fluorídrico. Então, ácido com terminação hídrico é um hidrácido. Nós temos ainda o HCN, que é o ácido cianídrico, e temos o H2S, que é o sulfídrico, já que S é enxofre, vem de sulfur em latim, então sulfídrico. Então, é fundamental que o aluno realize uma pausa nesse momento do vídeo para observar essa regra e os exemplos, ok? Então, mais uma vez, vamos realizar uma pausa em nosso vídeo para que você possa resolver algumas atividades focando na teoria que nós aprimoramos nesse momento. Dando sequência aos nossos estudos, vamos falar agora sobre hidrácidos e suas contextualizações. Bem, primeiro hidrácido que nós vamos contextualizar é o HCl, que é o ácido clorídrico, quando em solução aquosa. O ácido clorídrico, quando com alto grau de impureza, ele é chamado também ácido muriático. O ácido clorídrico, ele está presente no suco gástrico, então é o ácido que atua em nosso estômago e é o ácido responsável pela sensação de azia. Quando nós temos HCl em excesso no estômago, nós temos a sensação de azia. Então, o ácido clorídrico é o ácido do estômago. É bom lembrar também que o HCl recebe o nome ácido quando em meio aquoso, ok? Se nós tivermos o HCl na forma gasosa, como mostra aqui na parte inferior da tela, o HCl gasoso não é ácido clorídrico, ele é gás clorídrico, ok? O HCl ele só é ácido quando em meio aquoso. Importante essa informação. A próxima substância a realizarmos uma contextualização será o HF, que é o ácido fluorídrico quando em meio aquoso e que é o gás fluorídrico quando gasoso, quando puro. O HF ele corrói vidro e por corroer vidro ele é muito usado para fazer gravações escritas ou desenhos ou arte em superfícies de vidro. A próxima substância a ser contextualizada será, no caso, o ácido cianídrico. O ácido cianídrico ele tem assim uma história não muito legal, ok? Porque o ácido cianídrico ele também é conhecido como gás cianídrico e ele foi usado por Hitler
na Segunda Guerra Mundial. Ele é um gás fácil de ser percebido porque ele tem odor de amêndoas amargas. Então é um gás que mata em poucos segundos o ácido cianídrico HCN, ácido cianídrico. Uma outra substância, um outro hidrácido a ser contextualizado nesse momento é o H2S, que é o ácido sulfídrico, se for em meio aquoso, gás sulfídrico se estiver puro na forma gasosa. E esse ácido sulfídrico, ele tem um odor horrível, tem um odor de ovo podre, e esse H2S, ele também é liberado em um pequeno percentual nas erupções vulcânicas, sendo um dos grandes responsáveis pelo odor característico das regiões após erupções vulcânicas. O H2S tem um odor praticamente insuportável. Agora nós vamos parar o vídeo e você irá realizar algumas atividades para aprimorar a compreensão do estudo agora realizado. Bem, prosseguindo nosso trabalho de aprimoramento da sua aprendizagem, vamos falar sobre oxiácidos e suas nomenclaturas. Bem, vamos então verificar quais são as regras para a nomenclatura dos oxiácidos. Primeiro, você sabe que o oxiácido, a sua fórmula tem o elemento H, iniciando a fórmula, o elemento oxigênio, e esse E simboliza o elemento central da fórmula do oxiácido. E esse elemento central pode variar. Bem, então, para indicar o nome do oxiácido, você deverá primeiro calcular o NOx do elemento central. Então, o NOx mais 1 mais 2, o ácido tem o nome ácido hipooso. NOx mais 3 mais 4, ácido oso. Se o NOx for mais 5 mais 6, vai ficar a terminação ico. E se o NOx for mais 7, ácido per-ico. Nós temos aqui a imagem coberta pelo marcador do tempo do vídeo, mas é ácido per-ico. É bom lembrar também que o NOx do H é mais 1, certo? Nos oxiácidos, o H tem NOx mais 1 e o O tem NOx menos 2. Vamos então partir para os nossos exemplos. Bem, para facilitar a compreensão dos exemplos, nós estamos aqui repetindo a regra que você vai consultar e relembrando que o H tem NOx mais 1, o O NOx menos 2. Então aqui nós temos os primeiros exemplos. No caso do HClO, você sabe que o H tem NOx mais 1, o O menos 2. Temos que saber o NOx do cloro para que o total seja 0. Então perceba que esse cloro vai ser mais 1, NOx mais 1, nós temos ácido hipooso, então ácido hipocloroso. Nós temos agora HClO2, onde o H tem NOx mais 1, o O tem NOx menos 2. Então, mais 1, a carga positiva, 2 oxigênios com NOx menos 2 fica menos 4. Para que o total seja 0, qual será o NOx do cloro? Então o cloro terá NOx mais 3, justificando a regra ácido oso, ácido cloroso. No próximo exemplo, H mais 1, O menos 2, são 3 átomos de oxigênio, então temos menos 6. Qual será o NOx do cloro para que o total seja 0? Então o NOx será mais 5, justificando terminação ico, ácido clórico. Cuidado, aluno, não confunda ácido clórico, HClO3, ácido clórico, com ácido clorídrico, que é o HCl que vimos anteriormente. No estômago não há ácido clórico. No estômago há ácido clorídrico, visto anteriormente. Nesse outro exemplo, nós temos 4 oxigênios, cada um com NOx menos 2, fica menos 8. O H mais 1, qual é o NOx do cloro? NOx mais 7, para que o total seja 0.
Então, ácido perclórico, ok? Então você pode dar uma pausa para verificar esses exemplos. Outros exemplos para estudarmos. Aqui, HNO2. Perceba que o NOx do N foi mais 3, então terminação uso, ácido nitroso. Aqui foi HNO2, né? Agora HNO3. Se você observar o cálculo, é fundamental que você dê pausa no vídeo para observar o cálculo do NOx. Mas o N foi mais 5, então ácido nítrico mais 5 e com H2SO3. Perceba que o NOx de enxofre ficou mais 4, então mais 4 é uso, ácido sulfuroso. No H2SO4, perceba que o NOx de enxofre foi mais 6, então mais 6 é ícaro, ácido sulfúrico. Mais uma vez, você pode dar uma pausa nessa imagem para estudar melhor os exemplos. Prosseguindo nossos exemplos, nós temos agora H3PO4, onde, calculando o NOx, temos mais 5 ícaro, ácido fosfórico, que é muito usado como conservante de refrigerante. O H3PO3, onde o NOx foi mais 3, então é uso, ácido fosforoso. E aqui nós temos o P com NOx mais 1, hipouso, ácido hipofosforoso. Mais uma vez, o aluno pode realizar uma pausa nesse momento do vídeo para observar o cálculo do NOx. Outro exemplo, o caso do H2CO3, em nosso contexto, ele será a única exceção. Porque observe que o NOx do carbono é mais 4. E pelo NOx mais 4, o nome seria ácido carbonoso. Mais 4, uso, seria ácido carbonoso. Todavia, aqui é uma exceção, mesmo sendo mais 4, o NOx do carbono, mas teremos ácido carbônico. E isso tem tudo a ver com o fato do ácido carbônico ser derivado do gás carbônico. Então, como o gás carbônico com água gera ácido carbônico, então o H2CO3 foi chamado ácido carbônico. Mais uma vez, o aluno dá uma pausa na teoria e com essa pausa o aluno vai realizar agora algumas atividades para aprimorar a sua aprendizagem. Bem, vamos agora verificar contextualizações acerca dos oxiácidos. A primeira contextualização dos oxiácidos se refere ao HNO3, que é o ácido nítrico. Ele é um poderoso agente oxidante, então ele oxida rapidamente diversas substâncias. Ele é utilizado bastante na produção de fertilizantes. O ácido nítrico ele pode ser usado para a produção de nitrato de amônio, que é utilizado como fertilizante. O mesmo ácido nítrico também pode ser utilizado para a produção de explosivos como TNT. Então é interessante, né? Que uma substância que é base para produzir adubo, que faz bem à humanidade, também é a base para a produção de explosivos, que podem não fazer tão bem à humanidade. Nós temos ainda o ácido sulfúrico, que é um desidratante muito forte, e o ácido sulfúrico ele arranca água com forte intensidade. Na apresentação, nós temos um vídeo que eu não vou mostrar devido ao tempo que o aluno precisa que seja rápido, o tempo de revisão, mas esse vídeo ele mostra o ácido sulfúrico sendo colocado sobre o açúcar e o ácido sulfúrico arranca a água do açúcar e forma um sólido preto, que seria carbono. Mas fica aqui a contextualização que o ácido sulfúrico é um forte desidratante. E nós temos ainda o ácido carbônico, sendo aqui contextualizado. O ácido carbônico ele é o gás do refrigerante, ok? O CO2 é o gás responsável pelo borbulhar dos refrigerantes. O H2CO3 ele se decompõe em gás carbônico e água, sendo, repito novamente, o CO2 esse gás responsável pelo borbulhar do refrigerante.
E, mais uma vez, vamos parar o vídeo para você realizar atividades e aprimorar a sua compreensão do tema ora estudado. Bem, vamos para a terceira fase do nosso aprimoramento da sua aprendizagem. Nessa terceira fase, vamos falar sobre a força dos ácidos. Bem, para você entender a força dos ácidos, primeiro olhe essa imagem. Considere 10 moléculas de ácido ainda não ionizados, o HCl. E vamos considerar que dessas 10 moléculas, todas se ionizaram, todas passaram para a forma de íons livres. Perceba que a imagem mostra que 100% dessas moléculas se ionizaram. Pois bem, aluno, isso é característica de ácido forte. O elevado percentual, o elevado grau de ionização, no caso aqui 100%, indica que o ácido é forte. Forte significa dizer forte tendência a assumir a forma de íons livres, ácido forte. Em um outro exemplo, considere agora novamente 10 moléculas, nesse caso agora de ácido cianídrico. E dessas 10 moléculas, perceba que, poxa, apenas uma molécula se ionizou. É um percentual baixo, percentual de 10%. Então, esse baixo grau de ionização indica que o ácido não é forte. Poderemos ter um ácido moderado, um ácido fraco, mas quando o percentual de ionização é baixo, o ácido não é forte, como foi mostrado nesse exemplo, nessa ilustração. Quando o grau de ionização é baixo, o ácido é classificado como moderado ou como ácido fraco, mas não é ácido forte. O ácido ser forte, mais de 50% das moléculas têm que sofrer ionização. Então vejamos quais são os hidrácidos fortes. Apenas 3 hidrácidos são fortes: o HCl, HBr, HI, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico. Os demais hidrácidos, eles são todos fracos ou moderados. O HCN e o H2S, ácido cianídrico e ácido sulfídrico, eles são hidrácidos fracos. O HF é o único hidrácido moderado. Então, voltando à imagem, não esqueçam, os únicos hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. Mais uma vez, uma pausa para você realizar atividades aprimorando sua aprendizagem. Dando sequência ao nosso estudo, vamos falar sobre a força dos oxiácidos. Nesse caso, você deve realizar a diferença entre a quantidade de átomos de O e a quantidade de átomos de H. Se a diferença OH for igual a 2 ou maior que 2, o ácido é forte ou muito forte. Mas o importante aqui é você entender que para o ácido ser forte, no caso dos oxiácidos, a diferença OH tem que ser 2 ou mais que 2. Vejamos então alguns exemplos. No H2SO4, observe que a diferença OH é 2. Então, nós temos um ácido forte. Um outro exemplo, no HNO3, nós temos H1NO3. 3 menos 1, a diferença OH é 2, então o HNO3 é mais um ácido forte. Um outro exemplo ainda, o HClO4, que é o ácido perclórico, é H1ClO4. 4 menos 1, 3. Então, nós podemos chamar de ácido muito forte. Outro exemplo simples, mais importante, o H4SiO4, onde a diferença OH foi 0. Então aqui nós temos um ácido fraco. Um outro exemplo, o H2CO3,
a diferença OH foi 1, então deveria ser ácido moderado, pela regra. Todavia, o H2CO3, ele é, na verdade, um ácido fraco. Na verdade, aluno, esse dado não tem grande relevância, não. A grande importância nesse tema é você entender que para o oxiácido ser forte, a diferença OH tem que ser 2 ou mais que 2. Se a diferença OH for inferior a 2, o ácido é fraco ou moderado, mas o que importa é que o ácido não é forte. Nós temos ainda um resumo. Os principais ácidos fortes são HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 e HClO4. Quando você é aluno do nono ano que vem estiver no ensino médio, você perceberá que esses são, de fato, os ácidos fortes avaliados nas melhores provas de química pelo Brasil afora. Agora haverá uma pausa no vídeo para que você realize um aprimoramento da sua aprendizagem através de exercícios. Agora, vamos falar sobre a força dos ácidos e a condutibilidade elétrica. Ora, para que uma solução aquosa conduza corrente elétrica, é preciso que ela seja uma solução eletrolítica, ou seja, tem que existir íons livres na solução para que haja condução de corrente elétrica. Ora, se o ácido é forte, então ele vai ser um forte condutor de corrente elétrica. Por que isso? Ora, o HCl, você sabe que é um ácido forte. Ele tem 100% de ionização. Então veja como a lâmpada brilha intensamente, tá vendo? Esse brilho da lâmpada, indicando condução de corrente elétrica, é a presença de íons livres. Então, vamos comparar agora com o caso dos ácidos fracos. Se você coloca aqui na água o HCN, que é um ácido fraco, observe que nós temos um baixo grau de ionização. Então veja como o brilho é menor. Está percebendo? O aluno pode inclusive voltar alguns segundos nesse vídeo para observar essa animação. E em seguida o vídeo para fazermos um aprimoramento da aprendizagem aqui realizada. Ácidos fortes são fortes condutores de corrente elétrica e ácidos fracos, fracos condutores de corrente elétrica. Vamos aos exercícios de aprimoramento. Bem, quarta etapa do nosso aprimoramento, vamos falar sobre os óxidos. Bem, o NOx dos elementos químicos e as fórmulas dos óxidos. Então, esse item vai falar como é que você vai saber a fórmula do óxido de acordo com o NOx dos elementos químicos. Então, aqui nós teremos o seguinte: o óxido tem um elemento combinado com oxigênio. E o NOx do elemento com o NOx do oxigênio, ao todo, tem que ser 0. É fundamental que você dê uma pausa nessa imagem para estudar a teoria, tá certo? Então vejamos aqui. Qual é a fórmula do óxido resultante da combinação de cátions Na+ com oxigênio? Ora, perceba que o Na+ sozinho não vai eliminar a carga do O. Você precisaria de 2 cátions desse tipo para zerar a carga desse O. Por isso que a fórmula é Na2O, que 2 átomos, 2 cátions sódio daria NOx mais 2 e zera o NOx do oxigênio. 2 cátions Na+ originam com 1 ânion O-2 uma estrutura de NOx 0. Uma outra forma de você perceber que a fórmula seria Na2O é esse argumento que vamos mostrar agora. Esse 1 vai para o oxigênio e esse 2, só o módulo, vai para o sódio. Então ficaria Na2O. Um outro exemplo, se tivermos cátions Ca2+, cátions cálcio com oxigênio. Ora, perceba que um cálcio sozinho, com carga mais 2, já elimina a carga do oxigênio, que é -2.
Então, é necessário apenas um cálcio para um oxigênio. Um cátion cálcio origina com oxigênio uma estrutura de NOx zero. Então a fórmula é CaO apenas. Um outro argumento usado no dia a dia dos alunos é colocar esse 2 para cá, esse 2 para lá, mas não daria certo. Concorda? A não ser que você percebesse que se as cargas são simplificáveis, você simplifica as cargas para depois usar esse argumento. Simplificando 2, esse 2 ficaria 1. Ca1 ou 1. Cuidado com esse detalhe, ok, aluno? E se tivéssemos o silício NOx mais 4. Ora, mais 4 para o silício, O menos 2, perceba que um ânion oxigênio sozinho não vai zerar essa carga. Então você precisa de um cátion Si mais 4 e 2 ânions oxigênio. 2 ânions oxigênio vai zerar a carga do silício. Por isso que a fórmula ficaria SiO2. 2 ânions O menos 2 vai originar com um cátion Si mais 4 uma estrutura de NOx zero. E perceba, aluno, que aquele argumento de colocar uma carga para um lado, uma carga para o outro, não daria certo aqui. Ó. Observe, se você colocar o 4 para o oxigênio e o 2 para o silício, não dá certo. A não ser que você percebesse que 4 e 2 são simplificáveis. 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2, aí fizesse esse argumento, daria SiO2. Muito cuidado com esses exemplos. Mais um exemplo. O alumínio tem NOx mais 3. Aqui tem um mais, mas está errado. É mais 3. Então, você precisaria o quê? Mais 3 menos 2. O menor múltiplo comum de 3 e 2 seria 6. Então você colocaria 2 alumínios para ficar mais 6. Colocaria 3 oxigênios, porque 3 oxigênios vezes menos 2 ficaria menos 6. Mais 6 menos 6 ficaria 0. Então a fórmula seria Al2O3, para que a carga seja 0. 2 vezes mais 3 mais 6, 3 vezes menos 2, menos 6. Al2 seria usar aquela dica onde o 3 passa para o oxigênio e o 2 passa para o alumínio, que daria corretamente a fórmula Al2O3. Então vamos dar uma pausa para aplicar a teoria e aprimorar a sua aprendizagem. Bem, análise do caráter ácido básico dos óxidos. Ora, os óxidos podem ter caráter básico. Então, para o óxido ter caráter básico, esse óxido tem que ter elemento metal alcalino ou, como aqui, ó, Na2O, K2O. Lembrando que alcalino significa básico. Se o óxido tem elemento da família 1A, então o óxido ele é básico. Porque pode ver que a família 1A é alcalina, né? Ou então se o óxido tem elemento da família 2A, alcalino terroso, como CaO, MgO, então também é um óxido básico. Aluno, esse é o caso mais importante, não é o único, mas é o caso mais importante de óxidos de caráter básico. É quando o oxigênio está acompanhado de metal da família 1A e 2A. Pare a imagem nesse momento e anote isso no seu caderno. Ok? Óxido básico é formado por metal alcalino e alcalino terroso, sendo esse o caso mais importante. E o óxido pode ter caráter ácido quando for combinado com ametais. Então aqui você tem os mais importantes ametais, não são todos, mas são os mais importantes ametais. E quando o óxido é formado por ametal, ele tem caráter ácido. É o caso do CO2, do NO2, do SO2, do SO3. Observe, todos eles são óxidos formados por ametais. Então tem caráter ácido. Você sabe que também há exceções a essa regra, ok? Mas o principal fato nesse momento é destacar que óxido de caráter ácido, o caso mais importante é quando o oxigênio é combinado com ametal. Não é o único caso, mas é o caso mais importante que estamos aqui destacando. Óxido formado por ametais, eles têm caráter ácido.
E o quinto aprimoramento nosso se refere a classificações das reações. Então vamos finalizar nosso trabalho de aprimoramento estudando reações de síntese ou adição. A reação de síntese é aquela reação onde eu tenho várias substâncias reagindo, gerando um só produto. Observe, cal e água, duas substâncias, formou hidróxido de cálcio, formou uma só substância. Isso é síntese ou adição. Um outro exemplo, CO2 é uma substância, água é outra. Juntos formaram, vamos ver aqui, juntos formaram H2CO3. Perceba, duas substâncias formou apenas uma. Então uniu, sintetizou, adicionou, certo? Então, quando vários reagentes formam um só produto, isso é síntese ou adição. E finalizando nossa revisão, não é bom chamar de revisão, aluno. Vamos chamar de aprimoramento da compreensão dos temas estudados. Então, decomposição. Você vai ter um reagente originando vários produtos. Perceba que a decomposição ou análise é o contrário da síntese. Observe mais uma vez. Um reagente formando vários produtos. Isso é decomposição ou análise. Quando um só reagente forma vários produtos, temos decomposição ou análise. Bem, alunos, chegamos ao fim do nosso aprimoramento da aprendizagem e espero que você tenha aproveitado bem este vídeo, esse trabalho, para, como o tema diz, aprimorar a sua aprendizagem e que esse aprimoramento da compreensão de tudo que estudamos possa ser refletido em grande resultado na sua avaliação. Sucesso para você. Esse é o nosso último vídeo de 2018. Espero que você tenha gostado do nosso ano de estudos juntos. Certamente sentirei muito sua falta em 2019, quando você estará no primeiro ano. Sucesso para você em tudo que venha fazer nos próximos anos de sua vida. Valeu estar com você, amado aluno, estimada aluna.